do professor Naurowski, né? Cidadania, Desigualdade e Meritocracia, que é um texto que é importante vocês lerem esse texto, porque são textos que vão ser cobrados, né? Juntamente com as nossas aulas e com as dificuldades que nós fazemos aqui. Então, acredito que a maioria de vocês já entrou, e aí nós podemos, então, começar na nossa discussão de hoje, né? Nós vamos trabalhar hoje, né, finalizando aqueles dois textos que estão na bibliografia, um do professor Boaventura e outro do professor Naurowski, que é a gente continuar discutindo, trabalhando com vocês, um pouquinho dessa ideia de cidadania, mas hoje, mais especificamente, adentrando alguns conceitos que nos permitem, de certa maneira, ampliar essa discussão. Esses conceitos seriam o conceito de meritocracia, desigualdade, né? A gente precisa entender um pouquinho essas questões, e no intuito de entendermos, né, sobretudo questões como invisibilidade dentro das sociedades, o modo como as sociedades são organizadas, sobretudo, né, nesse conceito clássico, né, da ideia de sociedade, como a ideia de sociedade civil, a junção dos indivíduos, dos sujeitos de direitos, né? Quando a gente pensa em ciência política, quando a gente pensa em economia, quando a gente pensa em ciências sociais, quando fala a palavra sociedade, a gente precisa compreender, né, numa ideia clássica de sociedade, né, vinda aí de toda uma ideia de consagração de direitos de primeira, segunda e terceira geração, na ideia de que a sociedade é o Estado, né? A sociedade é um corpo jurídico. E esse corpo jurídico, ele é formado não necessariamente pensando o indivíduo, mas pensando o sujeito de direito, né? Ou seja, a concepção de que os indivíduos têm direitos, e são esses direitos que dão a forma moderna da ideia de Estado, a ideia de sociedades democráticas de direito. Eu proponho, na aula de hoje, a gente inverter, né? Vocês tiveram uma aula bastante, muito relevante, né? Eu acompanhei depois com o professor Tunico na aula passada, trabalhando, né, a ideia de cidadania, fazendo essas distinções, né? Como que a gente precisa enxergar esses sujeitos. Eu vou hoje propor para vocês ampliarmos, né, continuarmos na discussão, mas eu vou fazer uma forma um pouco inversa. Eu vou primeiro numa teoria muito consagrada no direito, né, que é uma teoria de justiça. Na verdade, é o título da obra de um economista norte-americano, John Rawls, para pensarmos a ideias de sociedades. E ele parte da ideia de o que é uma sociedade organizada. Né? Vamos pensar assim, o que é uma sociedade organizada? Então, quando a gente pensa, quando a gente está falando aí de cidadania, o que é uma sociedade com efetiva cidadania? Né? Vamos começar a pensar essas questões, né? Como que a gente pode definir uma sociedade como organizada ou desorganizada? Uma sociedade eficiente do ponto de vista de direitos ou ineficiente? Vamos pensar um pouco. Vocês vão ver que é uma teoria que parece assim algo extremamente distante, mas é uma teoria muito aplicada. E vamos, com isso, avaliar e chegarmos dentro da nossa realidade. A gente tem alguns slides, bastante conteúdo. Se não for possível completarmos hoje, a gente pode ir trazendo as discussões nas aulas futuras, né? Mas eu vou partilhar, então, com vocês esse slide e deixo vocês à vontade. Como eu venho para o slide e fico preocupado aqui com o ingresso, né, dos colegas de vocês, se quiserem interromper, professor, gostaria de discutir, você abre o áudio, que nós vamos trabalhando esse conceito. Então, vamos então trabalhar esses conceitos, né, que são muito ligados, né,
Meritocracia, desigualdade e cidadania, né? Então, quando nós falamos em meritocracia, um conceito assim, digamos, um termo, tem gente que acha que isso é mito, outros tendem, né, a trabalhar a meritocracia numa concepção liberal, né, de que a meritocracia é aquela ideia de que se as pessoas têm condições, elas se lançam, né, ao seu trabalho, ao seu empreendedorismo, e aí as sociedades, para funcionar bem, elas teriam que ser meritocráticas. Mas vamos pensar a partir, né, de como alguns economistas discutem, né, essa ideia de meritocracia no sentido de tornar as sociedades aí, digamos, com oportunidades. Então, veja a pergunta. Se todas as pessoas em uma sociedade aumentam sua renda, de forma que a parcela mais pobre teve aí um aumento de 20% e a mais rica aumentou 50%, podemos dizer que a sociedade está melhor ou está pior? Tá? Então, aquela ideia do copo d'água, né? Não sei se vocês vão concordar comigo. Ah, professor, todo mundo melhorou, né? Todo mundo teve oportunidade. Então, se uns aumentaram 20 e outros 50, mas eu proponho, né? Uma outra maneira de ver, rapidamente. Se a gente tivesse em sala de aula, e é só para aumentar a nossa ansiedade para voltar para o presencial, mas tem uma dinâmica que a gente faz muito em antropologia e em ciências sociais que eu acredito que vocês já fizeram. Vamos imaginar que a gente está no campus agora, né? Então, vamos imaginar que a gente está lá em Rude Ramos, que a gente está no Taquaral, na Praça da Liberdade, lá em Belo Horizonte, no IPA. Vamos imaginar que a gente está na sala de aula. E aí eu chegaria, pediria a vocês para empurrar as cadeiras todas para o fundo, né? Passaria umas 3 fitas crepes, né? No chão, ali com um espaço de 1, 2 metros, ali no meio da sala, entre a fita crepe, essa demarcação. Todo mundo lá, vamos começar assim, digamos, do meio da sala. E eu começaria a fazer perguntas, né? Preste atenção. É um exercício. Você está aí do outro lado, mas acho que dá para a gente pensar. Só para a gente pensar nessa ideia, né, de meritocracia. Então, eu perguntaria, dê um passo à frente. Quem já participou, né, se quiser comentar, fica à vontade. Dê um passo à frente. Quem aqui na sala pode, né, demonstrar carinho, beijar, afeto para o seu companheiro, parceiro, esposo, marido, mulher, namorado, o que quer que seja, ficante, em público, é, sem medo de sofrer violência. Dê um passo à frente. Então, aqueles alunos que entenderem isso, que sabem que tem essa condição, vão dar um passo à frente. E os demais fiquem quietinhos aí, né? Talvez é a minoria. E eu perguntaria, dê um passo à frente se você pode andar na rua qualquer hora do dia ou da noite sem medo de ser atacado. Mas colegas de vocês dariam um passo à frente. E eu continuaria fazendo perguntas. Dê, né, um passo atrás se você precisa trabalhar mais 8 horas por dia para poder sustentar seus estudos ou ajudar a sua família. Aí, muitos que trabalham, né? Eu sei que vocês trabalham, muitos teriam que dar um passo para trás. E eu continuaria perguntando: dê um passo atrás quem não tem condições de ter um serviço de saúde particular. E eu continuaria fazendo perguntas. Dê um passo à frente se você tem 4 refeições de qualidade por dia, né, que você acha ser suficiente para você. E eu faria, continuando essas perguntas, e por último, eu poderia perguntar assim, olha, dê um passo atrás se você não sente medo, preocupação, quando é abordado por um policial ao longo do dia. Então, não sei quem já fez já participou de uma dinâmica como essa. No final,
a sala estaria assim, alguns de vocês estariam lá na frente, bem próximo, né, da lousa de mim, do professor, e alguns de vocês teriam ficado no meio ali, e alguns lá no final. Ou seja, essa dinâmica a gente usa para trabalhar privilégios, direitos e até privilégios, porque se você pode trocar afeto, carinho na rua, com seu parceiro, sua parceira, é um privilégio. Se você tem um plano de saúde, é um privilégio. Se você não precisa pagar aluguel, não precisa ter que ajudar seus pais, seus familiares, é privilégio. Ao passo que, se você tem que se preocupar com segurança, se você tem que se preocupar, né, com acessibilidade, você vai verificando que, em alguns casos, alguns têm direitos, outros têm privilégios, outros quase nada têm. Então, é muito importante a gente começar a pensar a meritocracia aí com a ajuda de economistas, né, para a gente ampliar esse debate, né? E para muitos economistas, né, aí vamos citar aqui Pedro Malan, Arminio Fraga, né, Gustavo Franco, né, economistas da escola ali da PUC do Rio, tem tanto outros, Roberto Campos, pai, né, hoje o filho participa do governo. Ah, há muitos estudos, né, que vêm de um longo tempo discutindo que é natural do capitalismo haver distorções, né? Isso desde a crash de 1929, as guerras mundiais, a pandemia do século passado, a pandemia atual. O capitalismo, ele produz distorções. E a desigualdade, né, muitas das vezes característica dessas distorções. Não estamos afirmando aqui que o capitalismo tem que ser substituído. Não é a discussão dessa aula, né? Mas a ideia de que quando você tem muita desigualdade, você tem sociedades extremamente distorcidas. Não funcionam bem do ponto de vista da economia. Não estou nem discutindo do ponto de vista social. Não estou discutindo aqui de outros aspectos, mas do ponto de vista, quando você tem essas distorções, quando você tem menos oportunidades para as pessoas aqui, num sentido bem liberal da coisa, você tem uma economia que não funciona bem. Por quê? Com menos oportunidades, a economia não funciona, não tem emprego, não tem renda, as pessoas não consomem, né? E a concentração de renda, por outro lado, é característico, né? Talvez de todas as sociedades, mas algumas extremamente desiguais do ponto de vista da concentração de renda, né? A concentração de renda, ela vai favorecer o controle e perpetuação do poder. Então, é ruim até para a democracia, é ruim para a economia, não é bom para ninguém. Então, quando a gente fala de meritocracia, é preciso ter um pouco de cautela e cuidado para muitas das vezes a gente não usar uma falsa ideia, né, de meritocracia. E aí, quem eu gostaria de trazer para a gente debater e discutir hoje, meritocracia, desigualdade e, sobretudo, né, essa ideia para a gente ampliar o nosso debate sobre cidadania, eu gostaria de trazer para vocês um autor muito estudado no campo do direito, o professor Alessandro conhece muito, né? É do campo do direito, advogada, que é o economista norte-americano John Rawls, né? E ele é um pensador, né, assim, extremamente lido, debatido, foi professor de Harvard, né? É um neocontratualista, vocês vão ver na teoria. Só para a gente explicar, os contratualistas são aqueles pensadores ali, né, sobretudo britânicos, do século XVI, quando teve aquela discussão sobre o absolutismo, e aí eles fazem, hipoteticamente, filosoficamente, a ideia é o seguinte: como é que a sociedade se formou? Como é que a gente equilibra direitos? Qual é o direito do soberano, do rei, do monarca? Qual é o direito do povo, das pessoas? E ali está nascendo, ali, lá no século XVI, uma ideia liberal, né, de cidadania, uma ideia de limite dos governantes. Mas aqui,
para a nossa época moderna, John Rawls é um liberal de feições sociais. Ah, professor, esse cara é de esquerda? Não, esse cara não é de esquerda, não. É um sujeito de direita? É um liberal, né? Ou seja, é alguém que partilha das ideias de desenvolvimento econômico, é alguém que partilha das ideias de oportunidade para todos, né? Mas com a seguinte percepção, né? As sociedades têm que ser capitalistas, têm que ter oportunidade para as pessoas, e isso favorece o mérito, favorece a competição, favorece o crescimento, mas tem que ter alguns mecanismos de corrigir os negócios, senão fica mais ou menos, né? Lembra, nós fizemos a discussão, lembra da demarcação, dá um passo à frente, dá um passo atrás, isso é só para a gente começar a aquecer, que muitas das vezes você está começando agora na faculdade, e que ótimo que você está na faculdade, que maravilha, eu cumprimento você. Eu cheguei também à faculdade por mérito próprio, paguei meus estudos com o meu trabalho, né? Eu tenho uma origem, né? Sou filho de um operário, né? Sou gente ligado aí à metalurgia. Então, é aquela coisa. Você pode estar começando busca ou uma Ferrari. Vamos pensar a meritocracia dessa maneira? Como é que você começa? Como é que você parte aí na luta por espaço, né? Ele escreveu duas obras muito conhecidas. A primeira, Uma Teoria de Justiça, da qual a gente está trabalhando hoje. Mas a ideia de Rawls não é difícil de entender e é muito legal. É mais ou menos o seguinte: o que é uma sociedade organizada? Tá? Ele parte desse princípio. Olha que legal para a gente pensar meritocracia e cidadania. Então, na sua obra Justiça como Equidade, ele diz o seguinte: uma sociedade organizada é aquela em que as instituições funcionam e corrigem distorções. Olha que coisa curiosa um economista liberal dizer isso. Uma sociedade organizada é aquela onde as instituições trabalham, né? Corrigem as distorções, né? Equilibram, né? Aí a posição inicial das pessoas. Então, eu vou sempre lembrar da dinâmica, embora não sei se teve alguém aqui que não entendeu bem, porque a gente não está em sala de aula, né? Fazer isso mentalmente é um pouco mais difícil, principalmente de manhã, assim, que o nosso cérebro está começando a funcionar. Então, como que a gente pode pensar lá na dinâmica novamente? Onde que você estava na dinâmica quando eu falei? Dá dois passos atrás, dá dois passos à frente. Como é que você ficou ali quando a gente fez a dinâmica? Então, a ideia de Rawls é perguntar: é igual, né? Lembra lá da discussão do professor Nairowski? Tratar, né, os desiguais como iguais não é justiça na sociedade, né? Então, assim, quando a gente fala de meritocracia, você tem pessoas com condições diferentes, assim como a gente parte de maneira diferente. Então, lá naquela pergunta, né, eu vou voltar à dinâmica, eu poderia perguntar, olha, dê dois passos à frente se você não precisa preocupar com a mensalidade da sua faculdade. Olha que coisa curiosa. E dê dois passos atrás se você tem que fazer aí um esforço, você, seu pai, sua mãe, para pagar a faculdade, né? Eu lembro que quando eu estudei jornalismo na Meto, eu pagava a minha faculdade com as minhas economias, né, de fundo de garantia por tempo de serviço que eu tinha trabalhado, e eu tinha um amigo, né, que ele falava: Aparecido, como é que você está pagando a faculdade? Eu falei: eu tô me se virando, né? Estou pagando aqui com as sobras do meu tempo de trabalho. E ele dizia: poxa, eu estou com umas mensalidades atrasadas, né? Meu pai está com dificuldade lá no comércio dele. Então, veja bem, qual é a sua posição na hora de arrancada? Aonde que você está? Você está mais atrás, está mais à frente, você está bem, você tem muito obstáculo, né? Então, a gente discute muito meritocracia a partir dessas dinâmicas. Então, quando ele diz a distribuição dos direitos e deveres, como que funciona nessa sociedade? Por quê? Quando a gente fala de direitos e deveres, e aqui no Brasil, vocês vão concordar comigo, que esse negócio é
complicado, né? Vocês lembram da aula do professor Tonico? Tem gente que tem muito direito, tem gente que tem muitos benefícios. E hoje, talvez acho que um grande direito hoje na nossa sociedade, uberizada, né, de tanta dificuldade, numa pandemia, desemprego, ter um emprego de carteira assinada é um grande direito. Ah, e se você tem um emprego que te dá os plano de saúde, já está aumentando o direito. E se aquele emprego te dá aí você, digamos, concursado, aí aumentou os seus direitos. E se de repente você é concursado das carreiras, né? Tem carreiras aí do Serviço Público Federal, aí os direitos aumentam, né? Vão aumentando. Tem recurso até para moradia e tá. Mas e os deveres? Ah, tem gente que só tem dever, né? Tem gente que só tem imposto para pagar, tem gente que não tem moradia direito, tem gente que não tem saneamento legal, o caminhão de lixo não passa lá na porta dele, a UBS, né? Eu estou fazendo confusão até com as siglas agora, né? A UPA não tem lá no bairro dele, tem que andar mais, quando vai na UPA está faltando isso, está faltando aquilo. Então, a gente começa a entender com o Rawls que é uma sociedade organizada? Para começar, seria uma sociedade em que teria direitos, né, e deveres mais ou menos compartilhados, né, sem muita abismo entre um e outros, porque em algumas sociedades, e eu acho que vocês vão concordar comigo, existe privilégio para poucos, né, e deveres para a grande maioria. Então, a gente começa a entender, e aí eu perguntaria a vocês, vocês consideram a nossa sociedade organizada, já que Rawls está nos trazendo esse conceito? Difícil, né, gente? Difícil a gente... Vocês vão falar assim, professor, você trouxe essa teoria de onde? Onde que existe isso? Vamos caminhar, vamos caminhar para a gente entender. Existe, sim, sociedades organizadas, né? Essa teoria dele, isso não é novo, né? Essa teoria dele é da década de 60, 70, né? Pouco depois daquele movimento forte ali, né? Dos direitos civis, muito forte ali, os movimentos estudantis da década de 70. Então, vamos entender. Ele é um neocontratualista, nós já colocamos isso, e Rawls, então, ele vai fazer uma ideia, olha, tem que refundar, tem que fazer um novo contrato social. Lembra que eu falei dos contratualistas do século XVI? A ideia aqui é a seguinte, vamos pensar como era, hipoteticamente, a posição inicial dos membros da sociedade. Então, vamos pensar o que era o Brasil quando a sociedade brasileira estava se formando. Ah, professor, a gente vai voltar para quando? Ó, podemos pensar o Brasil colônia, podemos pensar a independência, podemos pensar a república, né? Vamos pegar a república, né? Vamos pegar aí a independência, a transição de colônia, né, para um país soberano, mas vamos pegar a república. Como que era a posição original das pessoas, né? Você tinha escravos, indígenas, você tinha descendentes de europeus, e nós sabemos muito bem que, ao pensar essa ideia da posição original das partes, a gente já começa a ver ali que a coisa não começou muito bem para muita gente, né? Vamos pensar, sobretudo, nos descendentes de escravos e de indígenas. Como é que essas pessoas começaram? Invisíveis, vamos pensar assim, né? Porque você era propriedade, né? Você tem uma ideia, nós estamos em 2021, olha só, e ainda estamos discutindo o marco legal das terras indígenas, estamos discutindo se o índio tem direito à terra ou não tem, se a gente pode ir lá explorar ou não. Olha que coisa louca. E aí, né, uma determinada hipótese, né, nessa ideia de refundar, né, a sociedade, né, refazer o pacto. Vamos refazer aqui o pacto, vamos começar de novo. E nessa ideia de refazer, vamos supor uma certa ignorância, né? Ninguém pode saber a posição do outro. E isso é bastante curioso, porque é aquela ideia, se eu quero refundar,
Se eu quero refazer o pacto social, eu não posso ter a ideia de que o outro vai ter mais ou menos benefícios que eu, senão não vai avançar, né? Mas nessa proposição de Rawls de refazer o pacto social, só de nos fazer pensar como foi ali pactuado já é um grande avanço. Porque no caso brasileiro, a gente vai repensar lá, não, a coisa não estava muito boa, né? A gente teve um país colônia, depois foi dividido em 13 faixas de terras enormes, né? 13 pessoas aí, lá da corte, receberam essas terras, essas, não dá nem para falar, né? Era quase dividiu o Brasil em 13, né? Olha só, receberam essas lascas de terra, desculpa a expressão, né? Teve gente aí que recebeu aí um estado de Minas e um Mato Grosso junto, de tanta terra. E nessa posição original, indígenas, escravos, para nem falar o restante. Então, o que Rawls propõe? Ao rever a posição original e propor que a gente refaça o pacto, é uma ideia de seguinte: todas as sociedades precisam se refundar. A própria Constituição de 88 foi um momento de neocontratualismo. Olha, vamos refazer isso aqui, vamos dar saúde, vamos dar educação, vamos corrigir isso, vamos enxergar aquelas pessoas. Então, e olha que questiona-se muito hoje, principalmente com a palavrinha meritocracia. Mas, mais importante está aqui, 2 princípios para regular o funcionamento dessa sociedade. Então, nós vamos rever a posição desse pacto, vamos pactuar novamente sem alguém ter a pressuposição do lugar do outro, e vamos criar esses 2 princípios que vão, a partir de agora, regular o funcionamento da sociedade e vão trabalhar para organizar essa sociedade, porque é o que a gente quer, uma sociedade organizada, né? Vamos pôr ordem nesse negócio. Não vão ficar com esse negócio, um dá 2, 4 passos para trás, o outro dá 3, 4 passos para frente. Esse negócio não funciona, não. Então, como é que esses 2 princípios que Rawls propõe? Primeiro, princípio da igualdade. Aqui, vamos entender o que ele está propondo. Um primeiro princípio para todas as pessoas, né, que vai dar aí o que é básico, que não tem que nem questionar, que são as liberdades basilares. A liberdade de opinião, a liberdade de crença, né? A liberdade política, a liberdade de manifestação, de ir e vir, né? Identidade e orientação sexual. Vamos garantir isso tem que ser básico. Repare que, olha só, o primeiro princípio é aquilo que é básico. E isso foi definido em muitas sociedades, sobretudo na Europa, em alguns aspectos aí, em alguns estados norte-americanos, mas em muitos lugares isso foi pactuado. Não, isso aqui isso é o mínimo que todo indivíduo tem que ter. Liberdade de opinião, né? Agora, não confundir liberdade de opinião para agredir os outros, né? Não confundir liberdade de opinião para sair falando o que quer, inclusive distorcendo fatos, né? Isso aí tem que tomar cuidado, porque a internet ampliou, digamos assim, essa liberdade, e a gente não pode confundir essa liberdade com irresponsabilidade. Liberdade de crença e outras liberdades que a gente aqui no Brasil ainda precisa garantir, né? Ainda se discute, ainda está se discutindo questões ligadas a gênero, né? Ainda se discute questões ligadas, sobretudo, ao direito feminino, o que faz com o seu corpo, o que faz com aí a sua sexualidade, maternidade. Precisamos avançar nessas questões. Então, o primeiro é o básico para todo mundo. Só que esse básico ainda não corrige distorções, né? Ele garante ali tudo. Mas, voltando ali àquela questão, não se pode tratar diferentes como iguais. Tá? Então, lembrem lá da dinâmica. Eu não posso pegar ali as pessoas que ficaram no fundo da sala e as pessoas que estão na frente,
Ou como se fosse, né, aquela outra metáfora, eu não posso pegar aquelas pessoas que, na hora que der o tiro da corrida, vamos correr, né? E aí tem um indivíduo que está lá 4, 6 passos na frente, está com um carro legal, e você está ali uns passos atrás, com o Fusquinha está rateando um pouquinho, não está funcionando legal. Então, o princípio da diferença, porque toda sociedade tem diferenças, né? E mesmo em sociedades extremamente liberais, né, as diferenças se manifestam. O segundo princípio, ele trabalha regulando o primeiro, de maneira a corrigir as desigualdades, né, por meio dos mecanismos. Então, como é que seria isso? É aquela questão, né, que já consagrada em alguns ordenamentos, né, aquela questão de que se você tem indivíduos com limitações, né, por exemplo, e foi discutido há pouco, né, vou citar alguns exemplos aqui, não pode ter aluno com necessidades especiais junto dos outros, porque ele atrapalha os outros. Olha, se você deixa esse aluno, né, a gente pode até fazer essa discussão, se você deixa esse aluno privado do convívio, como que ele melhora a sua condição, né? E aí a gente tem coisas muito basilares. Você tem pessoas com síndrome de Down que tiveram a oportunidade, cresceram, estão no mercado de trabalho, são excelentes profissionais. Então, o segundo princípio, ele trabalha corrigindo. E aí você precisa dar mecanismos, né? As sociedades precisam criar oportunidades para as pessoas, oportunidade para as mulheres, oportunidade para pessoas de cor, oportunidade para pessoas LGBT, oportunidade para as pessoas carentes, oportunidade para que as pessoas possam, né, corrigir, porque isso vai garantir o pleno funcionamento, isso vai, né, isso aqui não vai criar uma sociedade planificada, isso aqui é uma teoria, gente, liberal, isso não é uma teoria socialista. Isso é uma teoria para sociedades capitalistas industrializadas extremamente desenvolvidas. E funciona. E muitas das conquistas que a gente tem aqui no Brasil, né? Conquistas como, por exemplo, a gente pode citar diversas aí, aposentadorias especiais no campo rural para pessoas com deficiência cognitiva, questões ligadas aí à identidade de gênero, são tantas que são fundadas na teoria de John Rawls. Então, vamos imaginar, né, voltando ao nosso caso, aí a ideia de desigualdade, se você não tem esses mecanismos, né, a sociedade, ela funciona sempre criando distorções, né? E aí, acho que aqui está um grande exemplo, né? E aí eu volto de novo aos economistas, né, para a gente pensar num problema que eles trabalham muito. Desigualdade não é igual a pobreza, né? Pobreza é uma coisa, desigualdade é outra. Desigualdade é quando, né, no movimento da sociedade, no movimento econômico, você tem riqueza se concentrando, ao passo que não há condições para diminuir os impactos da pobreza, mas, sobretudo, da concentração de renda. Então, vamos voltar aqui. Se eu voltasse aqui na metáfora, qual é a condição desse indivíduo, né, dele ter oportunidade de avançar? Então, eu pergunto, vai longe? Eu sou de uma época, né? Eu tenho 50 anos, eu sou de uma época que bastava você ser muito esforçado, estudar, ter condição. É claro que às vezes se você, eu tive que trabalhar determinado tempo, né? Mas se você esforçasse, se você tivesse condição, você tinha emprego, né? Tinha condições. Você estudava, se esforçava, tinha emprego, você tinha por onde chegar. Repare que hoje falta emprego, tá? Falta oportunidade. E você tem a desigualdade aí, não é só nem de indivíduos, você tem a desigualdade do ponto de vista de economias, do ponto de vista macro, de nações. Você tem
economias disruptivas, né? Conglomerados extremamente tecnológicos e uma multidão de pessoas que vão vão pedalar e vão ficar no lugar, né? Para a gente não usar outros conceitos. Então, quando você tem essas oportunidades em menor condição, você tem uma economia mais frágil, né? Então, aí, já que a gente tratou, né, de esse conceito de John Rawls, e se a gente concorda com ele, né, como é que a gente corrige essas distorções? Então, vamos pensar, né, vamos aí imaginar. Dentro da economia, você tem parâmetros, você tem, os economistas, eles falam, né, dessas imperfeições e das tentativas de corrigir essas distorções. Então, só da gente pegar a tributação, a gente vai verificar como a nossa sociedade está desorganizada e como que ela produz ainda mais distorção. Então, você tem uma tributação, para começar, que é desigual, né? O consumo das pessoas ricas, né? Não sei se aqui na sala tem alguém que está nessa faixa, para não ficar com raiva de mim, né? Mas quando a gente está falando de rico aqui, famílias com mais de 30 salários mínimos, né? Vamos pensar dessa aí, 30, 40 salários mínimos. Os mais ricos consomem uma parcela menor que os mais pobres, do ponto de vista dos serviços de consumo, tá? Então, o imposto que eles pagam, mas eles pagam mais imposto. Proporcionalmente em relação à renda e ao imposto que eles pagam, não é maior do que os mais pobres. Os impostos sobre consumo são iguais. Então, a pessoa que vai lá e compra 1 quilo de carne a 40, paga o mesmo imposto que uma pessoa rica paga o mesmo quilo de carne. E os serviços, né, que aí quem usa mais serviços são pessoas da alta renda, né? Geralmente, a maioria das pessoas, na verdade, elas consomem, né, alimentos que não são serviços, os impostos já para o consumo são mais baixos. E ainda tem os rendimentos financeiros menos tributados. Então, os economistas dão um exemplo, por exemplo, de aluguel. Se você tem um imóvel para alugar, você paga 27,5%, né, daquele aluguel. Mas se você tiver 10 casas, não sei se alguém que está aqui na sala conosco, a família tem 10 imóveis, você já pode fazer uma associação e pagar 10%. E se você tiver 100 imóveis, você pode constituir um fundo imobiliário, aí você não paga imposto nenhum. Não sei se vocês estão me entendendo as diferenças de tributação, justamente para compreender isso, né? Então, os economistas, eles, desde o crash da Bolsa em 1929, quando começou a entender as distorções do capitalismo, eles discutem, né, maneiras e procedimentos no campo da economia de corrigir essas distorções. Há outros campos, né, das políticas públicas. Então, é a questão do gasto público, é a questão da tributação, é a questão do investimento social, né? Então, transferência de renda, não no sentido assim de tirar de um e dar para o outro, mas para você, como que você equilibra, né? Como que você dá a oportunidade, né? Então, nós estamos numa instituição de ensino privado. Então, estamos discutindo até aquela coisa, né? Assim, nós temos aí pessoas do governo que acham que faculdade tem que ser para poucos, quando, na verdade, educação é um dos grandes instrumentos para você corrigir distorções, porque você permite, né, que aí sim a meritocracia funcione, você dando educação e oportunidade para as pessoas. Então, os investimentos de estrutura, saúde, educação e transporte. Então, isso, gente, foi sucesso lá no pós-guerra, né? Na Primeira Guerra Mundial, e depois nas décadas de 70, início dos anos 80, nas economias avançadas. Então, isso não é algo novo, isso deu resultado, né, no welfare state, isso deu resultado, né, nos anos 70, 80, isso trouxe desenvolvimento e avanço para as economias que se revelaram, né,
extremamente benéficas, né, que fez com que o PIB dessas nações aumentasse, fortalecesse o consumo, criasse até uma ideia de classe média, né? Essa coisa de classe média, isso é resultado até da aplicação dessas teorias. Então, você tem aí economistas como Arminio Fraga, né, repetidas vezes falando é preciso investir no social, na infraestrutura. As reformas, então, nem se fala, né? Fazer as reformas previdenciária, tributária, fiscal, tributar lucros e dividendos, né? O governo, agora que ele está começando a tributar dividendos, que é aquela coisa, o seguinte, né? Todo mundo paga imposto, mas se quem aí investe em bolsa, né? Pergunte aí seus pais, sabe como funciona. Você vai lá, investe em fundo imobiliário, você não pagava imposto de renda. O fundo imobiliário também não pagava. É uma coisa assim, extremamente desigual, né? E aí, no seguinte sentido, por que todo mundo paga imposto e por que pessoas que têm condição de poupança vão para a Bolsa de Valores e aí tem outras questões? Tributar a herança, que é uma discussão aqui nos Estados Unidos e um monte de lugares. Aumentar as alíquotas do imposto de renda, né? Só tem 3, criar mais faixas, tornar a coisa aí, parece que tem uma dificuldade aí muito grande. E curioso, né? Nós somos classe média. Quem é que sofre com o imposto de renda? A classe média, né? A classe alta não paga 27,5%. As pessoas pobres, né, ali não entram. Então, assim, a classe média é extremamente arrochada com isso, né? Então, talvez extremamente impactada. Então, a gente pode falar aqui não é só das pessoas pobres, mas também daquelas que ajudam a manter os poucos instrumentos que têm de transferência de renda. O imposto sobre grandes fortunas e corrigir essas distorções, né? Benefícios fiscais. Por que alguns setores da economia pagam menos imposto do que os outros? Tá? Então, passando um pouquinho por essas questões do campo da economia, aí então, por isso que eu inverti. O professor só colocou de cabeça para baixo? Sim, foi. Foi uma ideia assim, estratégica, porque se eu começo ali com cidadania e tal, muitas das vezes aí já vem aquele professor, né, já vem o professor com esses negócios de cidadania. Então, a gente partiu para a economia, para o campo do direito. Aí você me pergunta, professor, existem essas sociedades organizadas? Sim, existem. Né? Você pode conhecer, tem várias, né? Eu vou pegar, não vou muito longe, não, né? Não vou ficar imaginando Finlândia, Suécia. Não vou nesses países extremamente modernos. Pode pegar o Reino Unido, né? Pode pegar como é a educação no Reino Unido. Então, você está garantido o seu ensino superior. Você entra, estuda e só vai pagar depois de formado e só vai pagar conforme o seu salário. Até uma faixa salarial você paga X, até uma determinada você paga aquilo. Então, assim, todo mundo vai pagar o ensino superior lá, mas todo mundo tem e de extrema qualidade. A mesma coisa, você não vê ninguém nas ruas. Por quê? Existem asilos, todas as pessoas vão para asilos no final da vida. São caríssimos os asilos, mas você paga em relação à sua renda. Acabou sua renda, você fica lá. Então, estou pegando um exemplo. Né? Você tem exemplos na sociedade norte-americana, em alguns estados, né? Onde a inspiração liberal, né, das teorias de Rawls funcionam muito bem. Mas você tem esses países extremamente avançados e, em oposição, você tem países como o nosso que a gente está discutindo ainda transferência de renda, estamos discutindo o marco regulatório, né, das terras indígenas, estamos discutindo uma série de coisas, inclusive até estamos perdendo os direitos que foram conquistados até por influência das teorias de John Rawls. Mas eu gostaria de depois de falar sobre a meritocracia com base na teoria de sociedades organizadas de John Rawls. Eu gostaria de falar hoje, né, o tempo nos permitindo, né,
vamos aqui nos organizar para o tempo. Eu gostaria de conversar com vocês, nesses minutos finais, a questão, né, sobretudo, do racismo estrutural na nossa sociedade. Né? Então, por isso que eu inverti. Em vez de já iniciar sobre racismo, e eu poderia falar sobre o racismo, poderia falar sobre moradia, poderia falar sobre habitação, poderia falar sobre a violência doméstica, a violência contra a mulher, eu poderia falar de um monte de questões. Eu vou escolher falar sobre a questão racial, porque ela é historicamente uma enorme distorção na sociedade e da qual a gente tem muita dificuldade em avançar, né? Se quer enxergar as pessoas. Então, eu gostaria de que você fizesse o seguinte exercício. Lembra da teoria? Qual é a posição inicial das pessoas na sociedade, né? Lá no pacto? E aí, vamos imaginar que num país que teve 200 anos de escravidão, né? Vamos imaginar qual era a posição dessas pessoas, dos descendentes dos escravos. Bom, qual era a posição, né? E qual foi a posição deixada? Eu quero que você pense justamente comigo, que quando a gente fala de questão racial, muitas das vezes existe-se um mito de que o Brasil é uma democracia racial, de que aqui não tem racismo, né? O que é um enorme problema, né? Mas eu quero que você pense comigo. Em 1888, foi proclamada a abolição da escravidão no Brasil. Então, vamos imaginar aí o pacto da sociedade brasileira em 1888, né, para a gente pensar aí as distorções. Então, o que foi esse movimento abolicionista? E como que esses escravos ganharam a liberdade e como é que funcionou a partir daí? Eu trago aqui um pequeno texto, né, de Tavares Bastos, um dos abolicionistas, né? Mas olha só o que ele escreve, né, na época, o que era corrente, né, na sociedade brasileira e que talvez tenha influência até hoje. O homem livre, o homem branco, além de ser muito mais inteligente que o negro, que o africano boçal, tem o incentivo do salário que percebe, do proveito que tira do serviço, da fortuna que, enfim, pode acumular, a bem da sua família. Há entre esses dois extremos, pois, um abismo que separa o homem do bruto. Cada africano que se introduz no Brasil, além de afugentar o imigrante europeu, era, em vez de um obreiro do futuro, o instrumento cego, o embaraço, o elemento de regresso das nossas indústrias. Gente, isso aqui é a opinião corrente que havia entre os abolicionistas. Então, celebra-se muito ali a abolição da escravidão, mas o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, 50 anos depois da Inglaterra, do Reino Unido, e não foi porque entenderam que essas pessoas precisavam ser livres, mas porque havia um preconceito, fruto de falsas teorias, né, influenciadas pelo evolucionismo e positivismo, de que os negros eram de uma raça inferior e de que a presença do escravo no Brasil estava atrasando o Brasil. Olha que coisa extremamente equivocada. Então, a ideia da abolição da escravidão no Brasil era tem que clarear, tem que embranquecer o Brasil, né? Tem que trazer, né? Tem que dar um jeito nisso aqui. Então, vamos pôr fim nisso, embora a abolição da escravidão pela Inglaterra 50 anos antes foi pela ideia de que o seguinte, escravidão está atrapalhando o capitalismo. Escravidão está nos atrapalhando. É preciso, né, que o escravo compre as coisas. Então, foi por isso que terminou, e com muita dificuldade, e inclusive com reparação financeira para donos de escravos. Para os escravos não houve reparação. Então, quando ele fala, né, o proveito que tira do seu serviço, né, aí aquela ideia, tem que ter consumidores. A escravidão atrapalha o capitalismo porque não tem consumo. Mas a ideia, né, dos abolicionistas era de que
Vamos ver esse penúltimo parágrafo, né? O negro não é só uma máquina econômica. Ele é, antes de tudo, malgrado sua ignorância, um objeto de ciência. Né? Então, olha como estava eivado de preconceitos as ideias dos abolicionistas, né? As ideias dessas pessoas. Então, o que passou-se a fazer a partir daí? Aboliu-se a escravidão, mas abandonaram, né, os escravos, os seus descendentes, à sua própria sorte, porque não se deu educação para essas pessoas, eles eram analfabetos, né, a maioria de trabalho braçal, e esses abolicionistas começaram a fazer uma intensa campanha para trazer para o Brasil imigrantes. Gente, nenhum problema com imigrantes, né? Se você é descendente. Eu sou casado com uma descendente de suíços. Então, vamos entender aqui, vamos tomar cuidado para a gente não se complicar. Nenhum problema, né? A gente tem claro como que o sul do Brasil, São Paulo, então, nem se fala, como que a imigração trouxe desenvolvimento, né, para o Brasil, mas houve uma distorção. Foi deixado, né, uma população enorme que trabalhou 200 anos sem educação, sem saúde, sem trabalhar. Os escravos foram abandonados, não foram contratados. Os imigrantes foram trazidos, apoiados por políticas públicas, foram trabalhar nas lavouras, São Paulo, Rio Grande do Sul, algumas comunidades se instalaram, receberam terras, e os escravos se aglomeraram naquilo que são hoje as favelas. Olha a distorção, olha a situação que foi colocada. E aí, se você não quer, se você não concorda do ponto de vista social, vamos pensar no ponto de vista econômico. O atraso continuou. Porque se você não dá educação para as pessoas, você não tem como fazer com que as pessoas tenham condições de competir. Então, hoje, principalmente na revolução digital, nas economias disruptivas, a gente está vendo como que alguns países estão se sobressaindo. Os tigres asiáticos, China. E por onde que eles se sobressaem? Educação. Né? Eu conversei com um professor brasileiro que trabalha na Universidade de Virgínia, ele visitou a China e ele disse que lá tudo é muito grande. Estão querendo contratar técnicos de beisebol lá, diz que eles precisam de 20 mil técnicos de beisebol, onde que acha? Agora você imagina como que eles fizeram para dar inglês, para fazer com que as pessoas falem inglês, para que as pessoas tenham conhecimento de tecnologia. Então, é somente pela educação que você consegue não só corrigir desigualdades, mas trabalhar contra a desigualdade entre as grandes economias. Então, vamos imaginar que 2021, como que a gente consegue corrigir essas distorções? Reparem que de 2003 para cá é um problema, é uma dificuldade, né? Tem cotas para negros, e aí o Estado começou até muito atabalhoado, criou cota para negro, depois descobriu que tinha que criar cota para os brancos pobres também, né? Porque são tão invisíveis quanto os negros. Mas vamos imaginar que nós temos um racismo na sociedade brasileira que ele é estrutural. Tá? Ele colocou a sociedade, né? Ele justificou o abandono, né, de uma parcela enorme, metade da população, vamos colocar assim, seus descendentes, pretos, pardos. Ele colocou metade da população numa situação estrutural de invisibilidade. E aí, uma das coisas que a gente precisa avançar como sociedade, como cidadania, primeiro, é reconhecer que a nossa sociedade é racista. É reconhecer que você tem atitudes racistas e elas são políticas. Racismo não é ignorância. O sujeito é ignorante. Não. Racismo é uma atitude política porque é uma agressão que tem como objetivo proteger um grupo, né, em detrimento do outro.
Então, você agride, você isola. Esse racismo, ele sustenta atitudes de preconceito e de discriminação, que são diferentes, né? Que um pode construir ações para manter o grupo privilegiado, enquanto a discriminação, ela vai se... O professor fechou seu áudio. Ah, tá. O que aconteceu aqui? Fiquei muito tempo sem vocês me ouvirem, é isso? Não, né? Não, foi curto. Ah, tá. Desculpa. Então eu estava falando, né, que acho que um grande exemplo, né, e aí a gente tem enormes pessoas que são presas por reconhecimento de foto, né? Você tem aí atitudes seletivas, você tem reações da sociedade quando algumas empresas se propõem, né, não só o Estado ultimamente, mas algumas empresas têm se colocado aí criando, né, digamos assim, vou fazer um programa de trainee somente para pessoas negras. Vou fazer um programa de oportunidade. E aí a sociedade reage, porque na verdade a sociedade ela está extremamente distorcida. Ela é desorganizada e algumas pessoas acham que isso tem que permanecer, tá? Como se elas tivessem o privilégio de continuar com as condições de acesso à oportunidade, emprego, educação, o que quer que seja, e de que você não possa tirar metade da população desse grande fosso. Então, acho que são vários, mas uma questão emblemática foi quando um neurocientista norte-americano esteve aqui no Brasil, e ele estava aí no hotel em São Paulo, e ele palestrando, né? Ele tem um trabalho, né, voltado para neurociência, uso de drogas, violência, e aí ele foi convidado para dar uma palestra para juízes e promotores, e ele, diante da plateia dos juízes e promotores brasileiros, ele perguntou: cadê os advogados, juízes e promotores negros? E aí ele tornou a perguntar: cadê os membros, né, do judiciário de cor? Vocês não se envergonham disso, não? Olha que curioso, isso no país dele, na década de 70, isso estava começando a se resolver, né? Claro, há muito sangue, há muita luta, né? Há muita violência, mas veja que a dificuldade, eu quando estudei na Metrô, eu gosto de dizer isso, né? E vocês já me viram aqui, né? Eu sou pardo, né? Não é sol, não, é a minha cor mesmo. E eu era o único na minha sala de jornalismo em 97, 98. Eu era o único na minha sala, nem, sabe, diferente da turma. Então, eu não tinha colegas negros, não tinha colegas pardos. E aquilo, assim, para vocês terem uma ideia de como a gente melhorou em alguns aspectos, né? Aqui hoje, aqui em Belo Horizonte, a gente brinca, a PUC ficou parda, né? Não sei como é que é em São Paulo, mas acho que a Metrô também já ficou parda, né? A sociedade brasileira veio trabalhando para corrigir essas distorções, né? Tem que ter cota no ensino, tem que ter garantir acesso. Por que que tem? Porque lá em 1888, né, vamos colocar aí quase 150 anos atrás, naquele momento ali, o pacto social ficou, nem houve pacto social, né? Aquilo ali estava extremamente desorganizado. Essa população foi deixada. Então, a gente precisa avançar nesses aspectos. E aí, para não ficar falando muito, né, e aí deixar vocês comentar, eu não vou dizer aqui, né? Nós estamos aqui debatendo cota para negro, estamos aqui, temos que trabalhar a questão de racismo, temos que avançar. É recente agora, está começando algumas pessoas serem levadas aos tribunais por causa de racismo. Teve aí um evento dentro de uma faculdade aí em São Paulo, né, que a justiça está começando a enxergar o problema.
e a agir, né? Mas, assim, eu vou trazer de novo um conceito aqui que está longe da gente pensar nele, mas está acontecendo. Teve uma cidade nos Estados Unidos, né? Agora, acabei esquecendo o nome. Lá no Reino Unido tem um debate forte depois desse movimento aí do George Floyd, né? O Black Lives Matter. O pessoal está voltando a discutir. Tem que fazer uma compensação, tá? Com os descendentes de escravos, né? Porque nos Estados Unidos, no Reino Unido, esses estados só conseguiram pôr fim à escravidão dando compensação financeira para os proprietários de escravos. E aí depois os descendentes de escravos livres falaram, não, vocês compensaram eles e nós que trabalhamos. Né? E aqui no caso do Brasil, 200 anos de escravidão, como é que compensa isso? Porque a escravidão, ela foi lucrativa. Ela gerou distorções, né? Voltando para a economia. Ela permitiu que nações se enriquecessem, ela permitiu que famílias se enriquecessem. E ela empobreceu, para não dizer destruiu, enorme tantas outras, né? Então, em algum momento, talvez eu espero que vocês testemunhem, em algum momento vai se discutir isso aqui no Brasil. Como reparar? Né? Então, não é nem políticas públicas, políticas afirmativas, como foi nos Estados Unidos, né? Políticas sociais, reparatórias mesmo. Não, reparatórias. Você teve aí uma população que trabalhou, foi explorada há 200 anos, foi abandonada sem estudo, sem alfabetização, foi jogada em favelas, e aí a gente tem os efeitos até hoje, falta de saneamento, falta de saúde, falta de lazer, violência, exposição ao tráfico. É até difícil falar de tanta coisa. Então, em algum momento, terá que se haver esse debate, né? Em algum momento, isso terá que ser discutido. Bom, acho que eu falei bastante, mas tem aí 2 filmes, né, para você, digamos assim, fortalecer na leitura dos textos da aula, né? Aí um pouco de lazer. Salvando o Capitalismo, né? Que é um vídeo, né, aí fundamentado, né, um documentário a partir do ex-secretário do Trabalho norte-americano, Robert Wright. Principalmente até nas economias mais desenvolvidas e um pouco, podemos falar em alguns aspectos mais organizados, essa ideia, né, de que tem que trabalhar distorções, principalmente naqueles países mais capitalistas, né? Se esses países têm essa discussão, imagine países como o nosso, né? Então, a gente tem que ter, né? Vamos pensar, falou-se nos últimos anos de um governo liberal. Está muito conservador, né? Está muito conservador. Então, aqui não é nem questão de governo social. Nós temos nos últimos anos são reflexos de conservadorismo, né? Quebrar, destruir políticas que foram construídas conforme essas teorias. E Olhos que Condenam também é um outro documentário, está lá no Netflix, né? Só para a gente ter ideia, embora eu acho que os exemplos aqui no Brasil são constantes, vocês devem ter visto aí há poucos dias, né? Um cientista de dados, né? Um jovem negro, funcionário da IBM, passou acho que 21 dias na prisão, porque foi confundido com base numa foto, né? Professora Alessandra, que tinha que estar aqui para nos ajudar nisso, que ela é do direito, né? Eu dou aula no curso de direito, mas ela é advogada. Não há previsão jurídica para condenar alguém com base em reconhecimento facial. Você mostra uma foto, foi esse sujeito que fez isso. E a foto que foi apresentada, né, é uma foto da adolescência, de um indivíduo na ideia da idade da adolescência, ou seja, que disparate. O Estado brasileiro, em algumas circunstâncias, ainda é racista, né? Então, fica aí essa possibilidade para podermos discutir. Gente, falei muito, quero ouvir vocês.
gostaria de discutir com vocês como que vocês entendem essa questão de uma sociedade organizada, como que vocês entendem meritocracia, cidadania. Um de cada vez, por favor. Ou vocês estão com sono? O que preocupa mais vocês no que nós discutimos hoje? Oi, professor. Oi. É a Thalita. Tudo bem? Adorei a aula, obrigada. É muito importante mesmo a gente debater todas essas coisas, mas uma coisa que fica para mim a dúvida, né? Como é que a gente convence, porque a gente fala muito da educação para as pessoas, né? Esse histórico da escravidão, que a gente precisa investir em educação para quem está na parte de baixo, para os negros, etc. Mas como é que a gente educa os interessados, que são os ricos, que não querem que isso aconteça? Como é que a gente atinge essas pessoas para que elas tenham interesse em fazer com que isso aconteça? Essa acho que é uma frustração para a gente, né? Porque a gente tem os ricos no poder, então como é que a gente consegue pensar em soluções para reverter isso? Thalita, eu gosto sempre de pensar o seguinte, quando a gente fala, digamos assim, das pessoas ricas, uma questão que a gente tem que colocar, existem pessoas ricas que até fazem parte desse movimento, né? Por exemplo, a ideia de tributar fortunas é uma ideia debatida nos Estados Unidos por pessoas muito ricas, né? Gente como Bill Gates, por fundações lá. Você tem pessoas muito ricas no Brasil que partilham dessa ideia, porque são pessoas muito antenadas e que conhecem o capitalismo a fundo, né? Eu penso que a nossa dificuldade no Brasil é que nós somos ainda um país, aquilo que foi colocado por Buarque de Holanda e outros intelectuais, né? E é muito discutido hoje, né, por sociólogos, né, e economistas. As elites brasileiras são conservadoras, né? Porque a nossa sociedade é uma sociedade, na sua história, conservadora. E daí que explica, né, essa parcela colocada. Eu penso que, assim, primeiro, não é tão rápido, né? Eu acho que isso é um processo. A gente está na faculdade, a gente está tendo muita informação, e isso vai acontecendo, e a gente vai pegando isso com uma rapidez maior. Quando a gente discute com as pessoas, quando a gente conversa com pessoas, com empresários e tudo, aí a gente tem que, primeiro, partir de uma certa paciência, né? Porque senão a gente faz o oposto do que Sócrates fazia lá em Atenas, né? A gente cria inimigos, né? A gente entra naquela discussão. Outra, eu acho que a ideia é a gente fazer a pessoa pensar o seguinte, que sociedades conservadoras são sociedades atrasadas. A escravidão é prova de uma sociedade atrasada. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu fui numa loja comprar 2 pneus para o meu carro e conversando com o proprietário da loja, que é ali aquele momento, e ele me falou o seguinte, né? Olha que ele já estava tendo a ideia. Ele falou, olha, a gente está numa situação que você, empresário, não consegue pagar um salário mínimo para um funcionário. E um funcionário não consegue sobreviver com um salário mínimo. Olha a percepção de economia desse indivíduo, que é uma percepção de como que a gente está mal, né? Ou seja, pequenos empresários não conseguem pagar pessoas registradas. O mínimo, o básico. O que um salário mínimo faz na vida da pessoa? E o próprio empresário sabia que um salário mínimo não paga nem a cesta básica de alimentação, que hoje está em torno de R$600 por causa da inflação. Então, eu acho que é conversar com as pessoas para a gente pensar que as economias muito liberais, capitalistas, aquela coisa agressiva, essas economias sabem que renda é importante para a economia funcionar. Então, quando alguém fala assim, que não tem que pagar salário direito, ou não tem que registrar carteira, outro dia numa aula eu tive uma dificuldade com uma aluna, porque foi para eu tinha que tentar fazê-la entender, e eu percebi que ela acha que tinha algum comércio, alguma pizzaria, alguma coisa,
E eu estava tentando falar com ela o seguinte: o sujeito que pilota uma moto para entregar uma pizza ou anda numa bicicleta, esse sujeito ele tá numa situação extremamente vulnerável. E isso não é bom para a economia, porque esse sujeito ele não cria renda, esse sujeito não tem FGTS, esse sujeito não tem seguro, né, para cair dessa bicicleta, ou mesmo motorista de Uber. Então, são pontos que a gente tem que conversar com as pessoas que estão distorcidos. Eu pagaria 1, 2, 3, 4, 5 reais a mais para usar o Uber, sabendo que o motorista de Uber vai ter um seguro para se bater o carro dele. Então, tem coisas que a gente vai conversando com as pessoas. E a gente vai trabalhando e falando ó, que muitas das vezes, quando se discute essas coisas, as pessoas já entram para aquele senso comum. É esquerda ou é direita, né? É um bolsominion ou é um petralha. A discussão é muito mais ampla do que isso. A discussão é de fazer a economia crescer. E hoje, acho que pelo menos no momento, talvez a gente está tendo uma oportunidade, Thalita. Eu acho que a percepção do dono da loja é a seguinte percepção: a gente está meio numa enrascada do ponto de vista econômico, né? Porque inflação muito alta, combustível muito alto, eu não estou conseguindo vender, né? O empresário pensa assim, o pequeno empresário, não tem consumo. Se não tem consumo, o sujeito não compra. Se ele não compra, ele não consome. Então, eu acho que nesse momento, o retorno da inflação, a precarização do trabalho são oportunidades para a gente conversar. É claro que a gente vai encontrar aquele temor assim conservador, não, aquela coisa assim, não pode dar bolsa, não, o cara não tem que estudar, como até um ministro falou há um tempo atrás. A gente vai encontrar esses problemas, mas vamos conversando, vai conversando, tenha paciência com as ideias da pessoa e vai jogando ali o que você conhece, que acho que em algum momento vai encontrar aquele diálogo, que é o que Sócrates fez lá em Atenas, né? A Cíntia, não sei se eu compliquei muito, Thalita, a Cíntia está dizendo aqui, né? Acredito que esse assunto deve ser debatido e introduzido desde os anos iniciais da educação. Concordo, Cíntia. Hoje ainda temos nas escolas infantis uma visão dos índios totalmente distorcida da realidade, e a educação não nos traz ainda os elementos básicos para criar pessoas empáticas com as questões de equidade nos direitos e dever. Dessa forma, teríamos incorporado na raiz da nossa formação esses conceitos. Cíntia, você está coberta de razão, e a gente tem uma legislação, essa parte da aula, quando eu fui para o racismo, né? A gente tem uma legislação hoje que orienta, né? Exige que todos os anos da educação, desde a educação básica até o superior, tenha educação sobre história e cultura indígena e afrodescendente. Então, para que tem essa lei? É para trabalhar esses conteúdos. Assim também como a gente precisa trabalhar questões de ética e cidadania, que muitas das vezes temos a legislação, mas temos algumas reformas na educação que são perigosas, igual aquela, vai colocar filosofia e sociologia como não obrigatório, o aluno escolhe. Isso é perigoso, né? Porque o aluno vai escolher uma disciplina técnica, né? Ele quer se profissionalizar. Mas eu penso assim que tem que se debater isso, e eu acho que uma das coisas extremamente perversas na nossa atualidade. E eu não sei se alguns de vocês pensam assim. Esse movimento escola sem partido. Gente, isso é o fim da picada. A gente tem que discutir as coisas enquanto coisas, né? Concordo que às vezes possa haver professores, né, que possam em algum momento fazer determinados assuntos, mas a gente precisa discutir as questões de maneira fundamentada. E tem havido movimentos aí extremamente conservadores que são mordaças e que querem justamente não discutir, porque a gente sabe, para perpetuar as distorções, para não capacitar indivíduos, né, para exercerem suas reclamações contra direitos. Acho que alguém quer falar? O Alexandre. Oi, Alexandre. Tudo bem? Bom? Tudo bem.
Eu acho que tem muita cortina de fumaça, tá? Se a gente começa a analisar quais são as prioridades dentro de um congresso para aprovações de leis, ou que o executivo deva direcionar os recursos dos impostos, você já vai observar que não existe, na verdade, uma ação, um direcionamento, nem pensar, inclusive, para que esse tipo de medida, que aprovar a lei, executar o uso dos recursos, seja para esse objetivo. Então, quando a gente o senhor está destacando certos aspectos que são importantes para começar a fazer as pessoas refletirem, e todo esse mecanismo, que ele é lento, obviamente, mas se observar do ponto de vista de quantidade que vão realmente se envolver com esses assuntos, é muito pequeno para haver um movimento político que modifique o estado das coisas. Então, a gente teria que pensar o seguinte, tá, mas olha só, se é tão distorcido o mecanismo de tributação, por que que não ocorre uma lei lá, já que é uma democracia, por que que os deputados, senadores, que é o poder legislativo, não fizesse exatamente uma lei que mudasse essa forma de tributação? Por que que eles não fazem isso? Eles são, na verdade, altamente assessorados para poder também embasar projetos de lei que dessem realmente, por consequência, esse tipo de coisa. Uma equidade tributária. Mas isso não acontece. Então, do ponto de vista de conhecimento, de quem detém o poder, é pleno em saber quais são as coisas que diminuiriam essas distorções. Mas, por outro lado, o que acontece? É muita inocência, muita ingenuidade a gente acreditar que dentro desse mecanismo, por uma iniciativa de quem tem muita a perder, no caso, mas não vai perder o suficiente para, obviamente, virar uma mazela, mas, na verdade, ele não quer abrir mão, ele não sabe, ele é inseguro no sentido de, eu não quero abrir mão, eu não sei onde vai parar isso. Então, olhando do ponto de vista de poder, como é que tu vai tirar o poder de alguém, né? Ou como é que ele vai ceder o poder? Porque ceder o poder, a gente sabe que a história mostra que normalmente da mão vão pegar o braço, entendeu? Então, toda essa complexidade de interesses e relações de poder, elas não são, na verdade, preparadas para, de uma forma assim, de iniciativa própria, esse processo acontecer. Ele não ocorre. A gente tem exemplos de que as sociedades que são mais equilibradas, elas conseguiram fazer isso a partir da guerra. A guerra, ela realmente botou pobre e rico sem casa. Entende? Aí, quando tu vai reconstruir uma cidade, esses processos de reconstrução, já com a ciência mais avançada, a engenharia, a arquitetura e tudo isso tudo, e noções de poder, no caso, de democracia, coisa e tal. Então, aí tu já começa a ver que todo mundo vai direcionar para o mesmo objetivo, né? Que é reconstruir uma cidade. Reconstruir, por quê? Porque alguns fugiram. Mas esses que fugiram, quando vão voltar, também não vão conseguir restabelecer a mesma ordem. Então, a guerra, ela entra, na verdade, para a geração seguinte, como sendo um reequilíbrio de forças. Que, claro, depois começa a haver um processo de acumulação, como é natural dentro do sistema econômico político do capitalismo, que ele faz isso. É que nem diz, o cara está bem, compra o que não está bem. Né? E aí vai indo, quando vê, já tem mais coisa do que os outros. Né? Isso acontece. Então, aí tem, obviamente, um processo, novamente, de começo de concentração. Porém, na medida que tu já daí partiu de uma sociedade que não estava tão concentrada, as leis também foram reformuladas. E aí tu já evita de começar a ser concentrado de forma exagerada a economia, no caso, ou o poder. Então, quer dizer, a gente vê na história que aconteceu isso.
na Europa, no caso, né? E, obviamente, daí eu quero dizer, a Europa está agora um pouco mais, está perdendo muito força econômica. Claro, ela entrou muita gente de fora também, né? Houve essa coisa, são culturas diferentes tentando se unificar, e isso são coisas que atrapalham bastante o sistema, né? Mas eu diria para ti que a guerra é um fator que nós aqui no Brasil não tivemos, obviamente, né? E não tem terremoto, aqui não tem nada, né, de desgraça, né, nesse sentido, natureza, tá? Então, isso isso não é que seja positivo nas consequências imediatas. Claro que não, né? Ninguém quer levar bomba na cabeça. Mas nessas alturas, a geração seguinte, isso é o que eu quero dizer, a geração seguinte, ela se desenvolve, porque ela parte de um objetivo comum. Então, essa seria a minha colocação em relação a toda essa sua explanação, que foi belíssima. Eu acho que você destaca coisas que realmente as pessoas tinham que estar mais atentas, né? E que faria, na verdade, não deixar certas coisas a crescerem de forma equivocada. Mas seria essa a minha colocação, que eu acho pertinente. Obrigado, viu, professor? Eu que agradeço, Alexandre. Obrigado a sua participação. Acho que você provoca, né, a reflexão e justamente nos faz lembrar que o processo, digamos assim, de regulação das sociedades, ele é lento e muitas das vezes traumático, né, quando você coloca aí justamente que vários pactos foram refundados depois de guerras, catástrofes, né? Aqui no Brasil, né, enquanto você falava, eu lembrei de como que, por exemplo, as cotas raciais foram contestadas, né? O Partido Político, os Democratas, ele entrou com ação contra as cotas raciais, entrou contra a ação contra o ProUni, ou seja, vejam que pequenas, digamos assim, pequenas modificações tentando corrigir essas distorções provocam, né, dificuldades muito grandes e são extremamente, vamos pensar assim, contestadas. O processo é longo e como alguns de vocês colocaram, né, o que é preciso é a gente avançar, sobretudo na consciência dessas questões, né? É preciso que a população tenha, e talvez aproveitar esses momentos, né? Quando você falava da guerra, eu pensei nesse momento que a pandemia está fazendo com a gente, porque muito provavelmente, se não fosse a pandemia, a gente continuaria aí num processo de precarização do trabalho, a gente continuaria num processo aí, muitas das vezes, mal identificado como liberal, né? E, na verdade, a gente tem visto movimentos conservadores de retrocesso, né? Revisionistas, no sentido de rever cotas, rever esse ou aquele benefício, aquela questão que tem sido colocada. Gente, mas nós estamos a 4 minutos de encerrar a nossa aula. É uma pena, né? Porque, assim, a gente vai discutindo, vai ficando tão gostoso da gente trabalhar. Foi uma perspectiva, né, de uma inversão. A gente olhar modelos de sociedades mais desenvolvidas para a gente trabalhar conceitos como cidadania, conceitos como desigualdade, e aí passa a ficar mais adequado, né? Situações das distorções, situações de invisibilidade, e para a gente trabalhar essas questões aí nas próximas aulas, né? Mas eu agradeço vocês, obrigado a participação de vocês aí, da Lucineide, né? Nos lembrando que tem que se ampliar, né, o estudo da Constituição. Educação para direitos, né? Vocês devem se lembrar, né, que até como uma tecnologia do próprio judiciário, a Ronda, né, que aquilo tem lá no Rio de Janeiro, dizer para as pessoas, olha, você sabe que você tem esse direito? Isso é direito, né? Então, assim, a ideia dessas coisas básicas, saúde, educação, saneamento, segurança, essas coisas são direitos, né? Essas coisas a gente não tem que pensar se a pessoa tem ou não, a gente tem que enxergar e tirar, né, pessoas
comunidades inteiras da invisibilidade. Então, a gente tem que pensar que os direitos não são só para as pessoas que moram na Zona Sul. Os direitos têm que ir para as periferias, porque as pessoas pagam impostos, né? Eu vou concluir, né? Não quero me estender, mas eu gosto muito de citar quando eu estudava, né, na Metrô, eu gosto muito de citar uma matéria aqui, um estudo que foi feito na época em São Paulo, demonstrando essas distorções. E o estudo era o seguinte: quanto que é investido num bairro como, digamos assim, Itaim Bibi, Pinheiros, quanto que é investido nesses bairros, o que volta como serviços de saúde, educação, segurança, e o que é investido, o que volta de serviços do poder público lá, por exemplo, em Guaianazes. Tá? E aí, o estudo, né, revelou o seguinte, né, é claro, a maioria dos investimentos vão para esses grandes bairros e alguém pode dizer, mas o IPTU desses bairros é mais caro. Tá, é mais caro. Sim, concordamos com isso. Mas pega o IPTU e divide pelo metro quadrado. Qual é o tamanho das casas desses bairros ali, né? Daquela região de São Paulo. Vamos pensar, qual que é o tamanho das residências, de quantas pessoas moram na residência. O IPTU é muito caro, a residência é muito grande, mas mora uma família com 2, 3 pessoas. Pega a mesma metragem e vai lá, né, ali para Itaquera, vai para essas regiões, né? Você tem um número muito maior de pessoas morando por metro quadrado. E essas pessoas consomem. E aí esse estudo demonstrava que os tributos, né, os impostos pagos por consumo de quem mora lá em Itaquera, naquela região, o tributo é muito maior do que as pessoas que moram ali pagando os impostos, né? E aí tá aí uma grande distorção, né? Você tem uma região que paga muito mais impostos, né? Porque pessoas consomem, compram leite, café, cerveja, o que quer que seja. As pessoas ali nesses bairros de classe média alta também consomem, mas são menos essas pessoas. E aí isso demonstra, isso é toda a cidade, isso tem aqui em Belo Horizonte, né? Isso tem aqui muito fortemente. Aqui tem uma cidade aqui, onde está sediada a Fiat Automóveis, né? Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Você tem bairros ali que moram 300 mil pessoas, né? São os lugares, as periferias. E ali está a Fiat, ali está a Petrobras, ali está as empresas que alimentam a Fiat com motores e peças e tudo. O imposto, a parte majoritária do imposto que a arrecadação da Prefeitura de Betim tem é dessa região. Então, vamos colocar aí 60% da arrecadação da cidade de Betim vem dessa região, em Biruçu, ali, Teresópolis. E o que volta em termos quantitativos? Não volta 5%. Tá? Bom, mas isso é para a gente ir pensando, né? E aí, como o Alexandre mesmo colocou, você vai a esses locais, você vai em Itaquera, você vai aqui no Teresópolis e pergunta às pessoas, você sabe dos seus direitos? Você sabe que você deveria cobrar mais o Estado? As pessoas não têm esse conhecimento, né? E por não terem esse conhecimento, os bairros de classe média alta é que ficam com a maior parte dos investimentos, porque são as pessoas que têm mais formação, sabem o que é cidadania, né? Sabem o que é direito, e estão lá fazendo a pressão. Gente, um bom final de semana para vocês, adorei participar com vocês, obrigado pela participação aí de todos vocês. Seguimos trabalhando, né? Um bom dia, um bom final de semana. Aqui agradeço a oportunidade, né? Um grande abraço, nos vemos aí no nosso próximo encontro.